Bom dia a todos! Vamos começar hoje com a nossa leitura coletiva do livro A Verdadeira Riqueza, Princípios Bíblicos. Bom, vamos lá no primeiro capítulo, já passamos aí, demos alguma introdução sobre o prefácio, onde você vai dedicar antes da leitura uma oração para pedir, implorar para o Espírito Santo te ajudar a estudar e colocar em prática as orientações que vocês vão receber deste livro. Vamos lá, capítulo 1 fala sobre as duas coroas. Aqui é relatado uma das visões que o espírito de profecia recebeu. Nessa visão sobre as duas coroas, ela viu dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas estava observando um cetro, de onde acima dele estava uma coroa que tinha algumas preciosas brilhos, como é que fala, daquelas pedrinhas bem tesouros, brilhantes, essas coisas aí que emitiam luzes e tudo. E abaixo dela tinha uma segunda coroa, e essa segunda coroa também tinha uma certa luz, tinha ouro, prata, enfim, tinha alguns de valor nas duas coroas. Perfeito. O primeiro grupo era um grupo maior, um grupo que avançava em direção dessa coroa, passando por cima, empurrando um ou outro para alcançá-la. E nessa coroa estava escrito: todos que me alcançaram, estava escrito tesouro terrestre, riqueza e poder. Todos que me conquistaram terão honra e fama. E aí acima dela, em cima dessa coroa, estava outra coroa escrita: todos que me conquistarem serão felizes e terão a vida eterna. Então essas são as duas coroas. O primeiro grupo, que era um grupo maior, estava ali empurrando muita gente, um não queria saber do outro, estavam numa profunda ganância. Inclusive, aqueles que caíam, aqueles que tropeçavam, caíam, eram pisoteados por muitas pessoas, acabavam morrendo. Por fim, as pessoas se esforçavam de uma forma tão grande que acabavam morrendo para tentar conquistar essa coroa. E aqueles que conseguiam conquistar ela, conseguiam chegar até ela, ficavam por pouco tempo e acabavam morrendo. Outros acabavam morrendo no caminho. Por fim, alguns até conseguiam conquistar ele. O outro grupo se espremendo ali, se esvaindo desse grupo maior, acabavam indo em direção à coroa que estava acima dela. E ali, em meio às dificuldades da outra grande multidão, veio ao auxílio deles os anjos do Senhor, os anjos de Deus, e acabavam ajudando, abrindo caminho para esse povo de Deus passar. E aí eles chegavam até a essa coroa. O detalhe é que quando eles estavam a caminho dessa segunda coroa, dessa coroa celestial, as pessoas que estavam na segunda coroa, na coroa terrestre, elas começavam a lançar bolas pretas. E aqueles que não se deixavam roubar a sua atenção dessas bolas pretas, elas não faziam mal nenhum. Agora, aquelas que paravam para observar essas bolas pretas que eram atingidas neles, eles acabavam sendo manchados. O capítulo diz que acabavam sendo manchados, e aí o espírito de profecia ouviu uma voz que diz aí um verso bíblico do livro de Mateus, que eu quero ler para vocês, que inclusive me lembrou uma inscrição do portão do irmão Joãozinho e da Miriam. Vejam, está escrito: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu coração, aí estará também o seu tesouro. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto,
Se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Portanto, se a luz que estiver em vocês são trevas, grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um ou amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então veja que há esse grande alerta para aqueles que param para se atentar a observar as bolas pretas que ficam lançando, que aqueles povos que almejam a coroa terrestre ficam lançando. E aí eu deixo uma curiosidade para vocês. O que são essas bolas pretas? No finalzinho do capítulo menciona o que são essas bolas pretas que acabam sendo lançadas segundo a visão do espírito de profecia. Bom, o meu segundo ponto aqui, inclusive, é com relação àquelas pessoas que acabam lançando. São as pessoas que são descritas com os cabelos brancos, pessoas já avançadas em idade, com rugas em suas faces que demonstram preocupações, ansiedades, temores desta vida. Então, o espírito de profecia, inclusive, fica triste, porque ela vê que pessoas poderiam estar amadurecendo na busca diária do Espírito Santo e elas não têm força, acabam se prendendo a esses tesouros. Então fica aí a grande atenção para nós não buscar os tesouros ou essa coroa da terra que Satanás, inclusive, estava oferecendo. É dito que ele estava no meio desse grupo, dessa multidão, e os seus anjos maus estavam ali, mas parecia que ele tinha lançado feitiço para muitos ali. E inclusive, para surpresa, inclusive minha e a sua surpresa, ali tinha muitos cristãos. Aquelas pessoas que tinham recebido uma luz, mas que não se manteve dentro da luz e acabaram voltado para as riquezas. Bom, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima leitura, até mais.